porque eu entrei pelo número que tinha antes, né? Pois E aí é. aparecia aquela tela. Aí depois botei o número que você passou, e aí aparecia aqui. Um Pois é. o outro era inválido. Aqui eu me distraí, eu estava aqui meditando, aí daqui a pouco algo me disse assim, você não mandou o número para ninguém. Eu falei, meu Deus, aí foi embora a meditação toda embora. Aí acabou, né? Bem, vamos dar início, então, no nosso item, e nós estamos na Qual é segunda o item? é a Divaldo Franco, Segunda parte. segunda parte, tá? É a questão preparação. Vê se vocês encontram. Tá, já achei. Já achou? Então, tudo Já. bem. Mas aí eu achei esse item ele é muito interessante e eu fui pesquisar e encontrei um texto também muito bom desse livro do Manuel Filomeno de Miranda, Reencontro com a Vida, quando ele vai falar sobre sessões espíritas mediúnicas. Aqui ele fala da preparação e aqui ele fala das sessões espíritas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler eu vou ler primeiro esse e vou ler esse outro que está nesse livro aqui, Reencontro com a Vida, é onde tem aquele tema, encarnar e desencarnar. É de Manuel Filomeno de Miranda, né? Muito bom. Toda a obra dele, que trata de estudo, de mediunidade, de obsessão, né? São excelentes. Excelentes. Rosângela, Fala. Sessões espíritas mediúnicas, porque existe sessão espírita sem ser mediúnica? Não, ele que colocou sessões espíritas mediúnicas. Porque tem sessões espíritas, vamos dizer assim, que seja de desobsessão, mas ele dá esse título. Porque tem as reuniões experimentais ou fenomênicas do espírito, tem por meta essencial o estudo da imortalidade do espírito, da sua comunicabilidade. E tem as sessões espíritas, vamos dizer que chamaria as reuniões doutrinárias. Não deixa de ser uma sessão. Entendeu? Pelo título. Às vezes tem sessões espíritas de tratamento. Sim. Mas é mediúnica. É mediúnica. Não, aquelas só de tratamento sem ser de desencarnados. Reunião de tratamento espiritual. Aquelas que ocorrem terça-feira lá no CEOI, não tem? É uma sessão de reunião. É porque cada um coloca um nome. Ali é a reunião de tratamento espiritual. E tem a reunião mediúnica. Né? Mas como, por exemplo, não já se mudou de dialogador para esclarecedor, antes era o quê? Antes era doutrinador, entendem? Então, são mudanças apenas de palavras. Eu acho que foi só para definir uma reunião com passividade, digamos assim, né? Deve ser. Mais ou menos isso, eu acho que deve ser. Porque aí, tratamento, pelo menos lá do nosso centro, não tem passividade. Exatamente. Como tem sessões espíritas mediúnicas para desencarnados, que é feito na espiritualidade. Não tem, né? Quer dizer, então, é só uma questão de palavras, mas depois a gente vai ler o texto. Eu achei bem interessante como é o preparo de uma reunião, de uma sessão espírita, como ele diz ali, mediúnica. Aqui, a preparação, ele faz, Divaldo responde, a preparação dos médiuns, né? E aí eu estava pensando o seguinte, o que vocês acham? A gente leria a preparação mediúnica dos médiuns ou primeiro poderíamos ler a preparação da reunião mediúnica? Eu acho que a gente podia ler primeiro da reunião mediúnica, né? Que ela é bem esclarecedora. E ela começa dizendo o seguinte, eu não sei se você tem esse livro, Reencontro com a Vida. Tem, não?
ela começa dizendo assim, deixa eu voltar uma página antes, que como essa mensagem veio. Ela aconteceu da seguinte forma: enquanto as atividades mediúnicas da noite de 21 de novembro de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, prosseguiam no atendimento aos desencarnados em sofrimento, o guia espiritual escreveu a página abaixo. Então, a gente já começa a ver aqui que nessa sessão que ocorre lá na Mansão do Caminho, há junto a psicografia. Lógico que quem psicografou foi Divaldo Pereira Franco, né, gente? Como está aqui, aí, quer dizer, em paralelo à reunião, ou durante a própria reunião, com certeza, né, lá na reunião, o Divaldo psicografou essa mensagem do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele dá o título de Sessões Espíritas Mediúnicas. As reuniões experimentais ou fenomênicas do espiritismo têm por meta essencial estudo da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade. Isso nós não temos dúvida. O que é, dentro dessas sessões, dentro dessas reuniões mediúnicas, é o estudo da imortalidade através do quê? Das manifestações que se vêm, você vai estar estudando através das doutrinações que ocorrem, né? Então, ele coloca isso. E da sua comunicabilidade, do qual surgem as bases seguras para a crença racional em torno da preexistência e da sobrevivência do ser, as manifestações biológicas da existência física. Tem um livro que é de Chico Xavier, Instruções Psicofônicas, e tem um outro dele, que agora não me lembro o nome, que eram feitas dessa forma também. Eram mensagens que vinham das reuniões mediúnicas que aconteciam. Aí, mas a deles, geralmente, ela no final. Aí ele diz mais ou menos assim, aí no final o espírito fulano de tal se fez presente e deixou a mensagem tal, né? Muitas vezes eram espíritos superiores, outras vezes eram espíritos que não eram superiores. Por exemplo, aquele caso do espírito B que eu contei para você, que ele tirava o corpo no fundo do túmulo e vinha cheirando a álcool e Chico Xavier conversava com ele e tal, tal, tal. Então, com o Chico Xavier acontecia a mesma coisa. Programadas por investigadores conscientes e responsáveis, ensejam o intercâmbio espiritual que permite os diálogos, os estudos e pesquisas compatíveis com a estrutura de que se revestem. Por exemplo, Vera, lá no CEOI, ainda não sei se tem, mas lembra que tem aquelas reuniões onde ocorre esclarecimento de espíritos que vêm, né, para dar mensagem, não espíritos inferiores. Lembra que são feitas perguntas, alguns espíritos, o Dr. Hermann, se eu não me engano, acho que é um deles que participa, e ali é feita a pergunta a ele responde, o médium psicografa a resposta que ele dá. É uma sessão espírita, praticamente. Quem vem é o doutor Johann. Né? O doutor Hermann é do Altivo. É o doutor Johann, né? Digna de consideração e de apoio, são responsáveis pelo mistério de contribuir com os fatos probantes da supervivência à morte e da realidade da vida antes do berço, no mundo causal onde se origina. Então, esses trabalhadores que vêm para fazer o preparo da reunião mediúnica, o espírito que vai se apresentar, né? Como que a reunião vai ocorrer, que médium, né, que até então vai estar presente ali naquela reunião, aqueles médiuns,
como é que espíritos vão ser ligados àqueles médios. A gente vai ver aqui. Aí ele continua aqui dizendo assim, e até essa ligação é até Edivaldo que fala, tá? No que concerne, porém, às reuniões espíritas mediúnicas, defrontamos compromisso bastante diferenciado no que diz respeito à investigação pura e simples. Programadas pela espiritualidade, são constituídas por um grupo de pessoas sérias, assíduas e conscientes do seu significado, comprometidas com a ação da caridade em forma de terapêutica, eficiente para os desencarnados em aflição. Olha a responsabilidade daquele trabalhador de uma reunião mediúnica. Ele tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa assídua, consciente do seu significado, do significado dessa reunião, comprometidos com a ação da caridade em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição. O que é esse comprometimento em forma terapêutica? O que ouviu ali, ficou ali. Não tem que sair dali. O que o Espírito colocou, o que o Espírito, vamos dizer, desabafou, seja o que for, precisa ficar ali, naquele local. Ele continua dizendo assim, os espíritos encarregados de executar o labor são os que estabelecem as diretrizes de segurança e roteiros para a ação durante o empreendimento especializado. Então, tem os espíritos encarregados de executar todo aquele labor. Tudo que vai acontecer dentro daquele espaço. E tem espíritos que estão fora daquele espaço. Tudo que vai acontecer para que não tenha invasão de espíritos inferiores, para que não entrem e façam aquele furdunço todo, né? Por isso que eu aprendi lá no CEOI que lá, as reuniões mediúnicas do CEOI é toda sexta-feira. E nas sextas-feiras não tem nenhum outro estudo, não sei se agora mudou, né? Mas que não seja direcionado para a reunião mediúnica. Se tiver, não sei, pode ser os médios que sentam ali alguns minutos, alguma coisa, mas todo ele é para isso, durante o dia quase todo. A preparação da casa, né, é para esse tipo de trabalho, né? Porque lá acontece todas as sextas-feiras. Tá? Continuando, ele diz assim, inicialmente, os trabalhadores, né, desencarnados, inicialmente cuidam de organizar as defesas vibratórias para o grupo e para o local onde se desenvolvem. Olha, eu até falei anteriormente isso, né? Então, primeiro eles vão cuidar e organizar das defesas vibratórias. Em torno de um lugar que ocorrem essas reuniões mediúnicas, elas são protegidas, elas são amparadas. O médium que fala que houve uma invasão de espírito, ele tá completamente equivocado, não acontece. Pelo menos numa casa onde o trabalho é muito sério. Agora, numa casa onde o trabalho não é sério, aonde o centro espírita só está escrito na plaquinha, e não tem aquela proteção espiritual mais, já não, tem dia que tem reunião mediúnica, tem dia que não tem dia que a reunião mediúnica, vamos dizer que ela começa às 7 horas, às 19 horas. Aí tem dia que ela começa às 19, no outro 19h30, aí tem outro dia que, não, semana que vem a gente não faz, não. Não, vamos voltar. Quer dizer, quando não tem o comprometimento, toda essa situação, realmente vai acontecer do trabalho não sair com o tempo. Tá? Aí continua aqui dizendo que onde se desenvolve
realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas, resistente às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldade para os membros encarnados. Né? Então, são construções fluídicas, por isso que se fala que dentro de uma reunião mediúnica, né, que a sala onde ocorre a reunião mediúnica, mas dependendo vamos dizer, até do tamanho da casa espírita, é uma sala que deverá ficar preservada, né? Se não há outra solução, mas que nessa sala ocorra, por exemplo, pode ocorrer uma evangelização, mas não uma reunião de diretoria, porque a gente sabe que numa reunião de diretoria os ânimos ficam acirrados. Então, não é interessante que ocorra nem negócio de tesouraria. Porém, se é uma casa pequena e só tem aquela sala para tudo aquilo ali, paciência, né? Não tem como. Né? Até acho que é Chico Xavier que diz o seguinte: numa casa onde, né, muitas vezes não há lugar para evangelização e para reunião mediúnica, prevalece a evangelização, o trabalho de evangelização. E de reunião mediúnica, o dia que tiver um espaço, faz. Né? Aí aqui ele continua dizendo, o Manuel Filomeno de Miranda: destacados especialistas para o programa de comunicações dias antes da sua execução, organizam o mistério e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médiuns do grupo, elegendo-os conforme as leis de afinidades fluídicas, portadoras de campos vibratórios que facultem o correto fenômeno mediúnico. Aí a gente vai entender o que Divaldo vai falar ali sobre a preparação do médium, do trabalhador, né? A preparação dos médiuns psicofônicos e dos doutrinadores. Olha o que Manuel Filomeno de Miranda ele coloca. Dias antes da sua organização. Não quer dizer que no dia que eu chego na reunião mediúnica, o médium tal vai ser aquele dia que ele vai. Não é assim que funciona. Ou então, o médium Marisa não conseguiu dar comunicação, passa para Ana Werneck. Ela não conseguiu, então vai para Ana Brito. Não funciona dessa forma. Meu irmão, já que você não está conseguindo aí, vai para outro. Não é assim, conforme eles estão colocando. Porque tem afinidade fluídica. Porque pode ser que venha um espírito, vamos dizer que, vamos colocar assim, né? No caso da Marisa, fosse assim, muito frágilzinha, né? Muito assim, calminha, muito, né? Aquela coisa bem tal. Aí vem um espírito que é suicida, que é não sei o quê. Lógico que, quando eles vão se apresentar, eles já foram trabalhados um pouco na espiritualidade, porque a gente não aguentaria a energia deles. Se eles viessem, vamos dizer, saiu lá das trevas direto para a reunião mediúnica do Aristides Silva. Nossa, mãe, não é desse jeito. Tem uma, vamos dizer assim, tem que tirar aquela casca grossa. Porque os amigos espirituais, eles colocam isso. O nosso corpo não suportaria esse tipo de energia. Tá? Aí ele continua dizendo assim: quando se trata de ocorrências especiais, aí ele bota tracinho, comunicações de suicidas, de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem a diminuição das suas cargas de energia deletéria, de forma que, durante a psicofonia, o médium seja
ocupado de desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluído as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhe são oferecidas. Olha só como é interessante o que Manuel Filomeno de Miranda está falando. Nesses casos de suicidas, homicidas, obsessores, de criminosos cruéis, são conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia. Porém, para que haja esse condicionamento. Porém, como eles dizem assim, quando há essa aproximação, eles, os espíritos desencarnados, já sentem uma certa, vamos dizer assim, um certo diminuir daquela energia pesada que eles trazem. Então, quando eles vão à reunião mediúnica, quando eles são orientados, eles vão à reunião mediúnica, a espiritualidade já sabe com quem está trabalhando, quem vai falar, como é que vai ser, né? Por isso que, às vezes, situações, às vezes que a gente acorda comigo, perdão, comigo acontecia às vezes isso, e eu de acordar irritada, passar um dia assim, aquela coisa toda, né? Mas aí eu ficava sempre me policiando. Ou às vezes eu nem me policiava, né? Esquecia mesmo, sabe? Então, o que acontece? Eles já são como que são chegados até nós, no caso, médiuns psicofônicos, chegado até nós, para que nós possamos já ter esse acoplamento, tá? Aí continua aqui. Ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado, repetindo, de orientação, benefícios imediatos que o libertam das fixações, dos lugares. Gente, só um pouquinho, que eu sei que é minha mãe que está ligando, eu estou falando. Ela já ligou 3 vezes. Eu vou dizer só ela que eu estou fazendo estudo. Só um momentinho, peraí. Rosângela, eu posso fazer uma pergunta depois? Pode sim. Deixa eu ver aqui. Pode fazer a pergunta, vai. Se ela tocar, eu atendo. Ela tocou 3 vezes já. Fala. Rosângela, como só um você pouquinho, falou... Peraí. Tá. Caramba. Mãe. Daqui a pouco eu ligo para a senhora. Eu estou fazendo estudo aqui com as meninas, tá? Tá, um beijo. Tá bom, tchau. Rosângela, foi bom ouvir a tua mãe. Rosângela, eu estava aqui pensando, né? Nossa reunião como você falou, é na sexta. Então, eu estava aqui pensando, os trabalhos da casa não param, né? Mesmo assim, tem os trabalhos. O plano espiritual está agindo, né? Com certeza. Aí nós que estamos vinculados à mesa mediúnica, será que à noite a gente não trabalha? Com certeza. A gente pode não lembrar, mas depende, às vezes, vamos dizer que você tenha passado um dia meio atormentado, meio assim, a espiritualidade não vai buscar você pela madrugada para você trabalhar. Mas, em alguns casos, nós somos convocados, somos levados, somos convocados. Por isso que há esse cuidado da nossa questão mental todos os dias. Não somente, vamos dizer, no caso seu, que é lá no CEOI, que é toda sexta-feira, no meu caso também, que no CEAS, que é toda sexta-feira, né? Pode acontecer, sim, você pela madrugada, você sai, ou na hora que você vai dormir, alguma coisa, se eles acharem por bem e acharem que você está bem para fazer esse trabalho na espiritualidade, você é levada e é convocada. Tanto é que aquele livro que nós lemos, né, Ana,
tem ali muito trabalho na espiritualidade, na reunião mediúnica. Mesmo nesse período em que estamos parados, nós estamos trabalhando de alguma forma. Por isso que e eu falo para vocês, então eu tenho que pensar nisso toda hora, manter a cabeça tranquila, buscar passar um dia bem, buscar, antes de dormir, fazer as minhas preces, sabe? Principalmente no caso, assim, às sextas-feiras, né? No caso que ocorre, no caso do CEOI, que ocorre nas sextas-feiras, mas não quer dizer que nos outros dias você não possa ser levada. De repente, você pode estar muito melhor na segunda-feira. E a espiritualidade não para de trabalhar. Né? E esse momento que estamos em recolhimento não quer dizer que eles não estão trabalhando. Então, sim, e nós também. Às vezes a gente acorda assim, pensando, nossa, eu tive um sonho estranho, acho que eu fui em algum lugar, não sei o quê. Teve um dia que eu acordei com um sonho estranho, assim, e eu querendo lembrar, né? Aí eu falei assim, vou fazer a minha prece de manhã. Aí eu abri o livro do Minutos de Sabedoria. Saiu assim, não fique pensando nos sonhos que você tem. Há muitas outras coisas para você fazer. Eu falei, caramba, nunca vi uma resposta bem mais rápida do que o WhatsApp. Gente, eu me rir sozinha. Eu falei, cruzes! Sabe quando a resposta veio assim? Na mesma hora, eu não quis nem saber o que tinha acontecido no sonho. Falei, deixa para lá. Não vou ficar naquela. Porque às vezes eu fico, com o que eu sonhei? Com que não lembrou? Não é para lembrar. É para o espírito que está lá, desencarnado. O espírito que está sem o corpo. Desencarnado, não. O espírito que está sem o corpo. Pronto. Agora, se for para lembrar, na hora você vai lembrar. Comigo é danado. Quando eu estou para lembrar, esqueci. Aí junta a idade com já esqueci e pronto. Aí a coisa fica feia, né? E aquele tal negócio. Às vezes eu tinha pensado assim, acho que eu vou botar um caderninho, começo a sonhar, eu acordo de noite e anoto. Aí eu falei, eu não vou cortar meu sonho para ficar anotando sonho, não. Não vou cortar meu sono para ficar anotando sonho, tá? Mas então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas que realmente a gente trabalha, né? E vai depender, às vezes você está assim, foi um dia muito cansativo, você está muito cansada, não sei o quê, apesar de que a gente sabe que pelo sono, em algumas situações, a gente consegue recuperar-se, né? Mas eles nos utilizam, sim, quando for necessário, com toda certeza. Não, hoje nós vamos falar da preparação, né? Por isso que acho que a preparação é todo dia, né? Alimentação, meu Deus. Tipo assim, né? Porque eu não como mais, mas, por exemplo, né? Sexta-feira, não estou trabalhando, não estou no céu, eu vou encarar uma feijoada da terra, vou encarar um cozidão. Nem posso, eu nem durmo. Vou tomar aquele, sabe? Aí depois que cai a ficha, a gente fala, caramba, eu não estou indo lá, mas eu estou trabalhando de alguma forma, né? Não quer dizer. E fora os pensamentos também, né? Obrigada. Aquelas caraminholinhas que ficam na cabeça. Puxão de orelha, né? Isso aqui meu Deus. Pois é, né? Pois é. Vamos lá, então? Aí aqui ele continua assim. Ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado de orientação, benefícios imediatos. Quer dizer, para o espírito, aquele homicida, tal, quando ele é aproximado já do médium, pelo qual ele vai dar a mensagem, por isso que a nossa, vamos dizer, faltar à reunião mediúnica deve ser por um motivo muito sério, né? Não simplesmente, poxa, logo hoje. Hoje a novela. Eu me lembro que acho que o final da novela Avenida Brasil foi numa sexta-feira e repetia no sábado, né? Nossa, mãe do céu! Acho que as casas reunião mediúnica estava tudo vazia. Todo mundo queria ver a Carminha, se a Carminha ia ficar na miséria ou não.
né? Eu me lembro que mostrou mostrou a Presidente Vargas no horário vazia, todo mundo correu para casa para saber, essa coisa toda, né? Então, porque esses amigos espirituais já ficam próximo a nós, né? Sabe assim, vamos dizer, a velha Isaura, ela tá boa, a cabeça dela tá maravilhosa, perfeita, tá tudo bem, é zen, vou colocar, é zen, vou colocar já um amigo espiritual junto dela. Só que muitas vezes, né, a gente esquece. E acontece da gente esquecer, né? Outra coisa que ele fala aqui, que eu acho interessante, que ele diz assim, né, que no caso, né, que esse aproximar-se, esse espírito desencarnado aproximar-se do médium, dá um benefício imediato a ele, o espírito, tá? Que o liberta das fixações, dos lugares de onde procede, despertando-lhe a consciência para o êxito da incorporação saudável. Olha só, quando estes espíritos são aproximados dos médiuns que vão fazer esse tipo de trabalho, muitas vezes isso faz com que esse espírito esqueça de onde ele está vindo. Vamos dizer que ele está vindo de lugares assim muito difíceis, né? Como aonde vivia André Luiz, então aquelas lembranças são como que diminuem, ajudam a se aproximar-se, tá? E para que a incorporação seja saudável, né? Não seja tão doentia. Eles estão doentes. Porém, se eles saem, por exemplo, porque eu estava na porta, aí o espírito entrou e ele entrou e já vai dar a comunicação. Não é assim que funciona. Né? Quem fala é porque eu sempre ouvi falar nisso. Quando eu comecei, na casa que eu comecei, era assim. Eu estava ali na rua e o espírito entrou, já deu comunicação. Não é assim, porque tem todo um trabalho da própria espiritualidade junto àquela equipe. Então, não é qualquer espírito que entrou, que veio, que vai ser. Não funciona assim. Nisso aí eles têm disciplina. Lá não tem fura-fila. Com toda certeza não tem fura-fila do lado espiritual. Tem fura-fila do lado de cá. Mas do lado de lá, não. Tem necessidades. E com toda certeza, muitos daqueles que precisam são avaliados. Alguns não precisam nem da comunicação. Um dá a comunicação, tem uns 10 em volta e serve para os 10. Nós já lemos sobre isso. Né? Não é, então, porque ele não deu comunicação, ele não foi ajudado. Mas ele ouviu. Se ele ouviu, ele já foi ajudado. Ele já foi auxiliado. Tá? Aí continua dizendo assim, concomitantemente, as operações que aplicam a bioenergia são porque tem lugares que ocorre o passe, tá? Saturam-lhe o perispírito com outras moléculas de força. Constitui uma terapia significativa e imediata que o ajudará a recompor-se interiormente, ao tempo em que passa a considerar-se como de urgência o impositivo da autoiluminação. Pode acontecer na hora de estarmos, né, no momento de incorporação, haver a aplicação de bioenergia. Coloca a mão sobre a cabeça, né, do médium, e aí é o médium e o espírito, os dois tomam passe, sem problema nenhum. Ótimo. Melhor ainda, né? Por sua vez, cada médium responsável e consciente do trabalho que lhe diz respeito faz-se maleável às comunicações, porque, sintonizado com os diretores espirituais, eles intuem-lhe
a maneira como comportar-se, superando conflitos íntimos, ideias perturbadoras e hábitos mórbidos que lhes constituem verdadeiros tormentos. Exemplo, o espírito quer chegar e quer dar na cara do esclarecedor, quer virar a mesa, quer jogar os copinhos de água tudo pelo chão. O médium tem que o quê? Manter-se, equilibrar-se. Está com uma vontade danada de falar um monte de besteira, porém, nós não somos marionete dos espíritos. Então, o que nós fazemos? Temos que trabalhar. E, algumas vezes, pode acontecer de mentalmente você trabalhar com aquele irmão que você sabe que está ali. Vamos dizer que alguém, o dialogador está atendendo um, ou o outro está atendendo o outro, e a gente, por nós mesmos, a gente pode ir trabalhando, fazendo prece, fazendo oração por aquele companheiro que ali está. E, às vezes, ele não necessariamente precisa nem ser doutrinado. Eles já recebem aquela vibração. Você teria, Marisa, algum exemplo sobre isso? Só você falar com as meninas, só enquanto eu vou doutrinar ali a minha cachorra rapidinho. Já aconteceu várias vezes comigo, a situação assim, porque o nosso grupo lá no Rio era um grupo grande, mas éramos 14. Então, às vezes, né, nem todos podiam falar ao mesmo tempo, claro. E então, eu percebia. E então, eu ficava meio que dialogando, mas por pensamento. Já aconteceu assim muitas vezes comigo. Né? Justamente, e com as outras também, justamente por conta disso, porque como era um grupo grande, e esclarecedores, eram 3, então eu tinha que aguardar, né? Então, isso realmente acontecia várias vezes comigo. E é isso que acontece, né? É a mesma coisa. Às vezes a gente está em casa. Assim também, como esse fato que você relatou ainda agora, os espíritos chegar e já dizer, eu estava ouvindo o que estavam falando e prosseguir. Por exemplo, às vezes a gente está em casa, né? O que é a educação da mediunidade? O educar-se também. Porque é aquele tal negócio, às vezes tem pessoas que falam assim, se eu for no hospital, eu caio. Se eu for no cemitério, eu caio. Se eu for num bar, eu caio. Falta de educação mediúnica. Tem que ter controle. E o controle quem tem que ter somos nós. Né? Lógico, você vai sentir as vibrações, aquela coisa toda. Conecta-se com o seu anjo da guarda, com a espiritualidade, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos largados ao léu. Principalmente, às vezes, por exemplo, no começo da nossa mediunidade, vamos dizer, das manifestações, a gente, no começo, não sabe se é a gente, se é o espírito, se não é, aquela coisa toda. Então, o que a gente escuta? Está doutrinando, doutrina os dois, doutrina o médium e doutrina o espírito, se ele tiver com alguém. Às vezes, é animismo. Não tem problema, é animismo, por enquanto é animismo. Doutrina o médium, é sinal que o médium está precisando ser doutrinado. Eu sei que comigo aconteceu isso várias vezes. Às vezes, eu não conhecia bem, né? Quando eu comecei a trabalhar no Mato Grosso do Sul, no centro que tinha lá, Centro Espírita Allan Kardec, eu não entendia bem quando, às vezes, a orientadora, que era a presidente da casa, orientadora, ela tudo, né? E tinha as chaves da casa e tudo, né? Aquela coisa toda. Fulano não está conseguindo dar mensagem, então o espírito tal, passa para Beltrano. E eu achava confuso, eu achava muito confuso aquilo ali. Né? Por que tinha? Como é que era isso de passar? E às vezes eu sempre fazia psicografia, e às vezes era berro, grito, batia na mesa e não sei o quê. Como é que eu ia sintonizar para poder escrever alguma coisa e receber? Não tinha como. Né? Por isso que orienta-se o seguinte: se houver necessidade, faz a psicografia. Se houver.
né? Por algum motivo, o médium pode querer fazer a psicografia. Mas, se não, é psicofonia, é todo o trabalho de psicofonia. É a melhor coisa. Mas, às vezes, tem o médium que ele não consegue, vamos dizer assim, é como se a estrutura dele fosse mais para psicografia. Então, ele vai fazer psicografia. Por isso que a importância de ter um equilíbrio no grupo, porque fazer psicografia, você escrever alguma coisa com um médium batendo na mesa, xingando, falando, gritando, não há como, gente. Não é o mesmo que assoprar e chupar cana. Não tem como, né? Ou uma coisa ou outra. Mas, dependendo do médium, do trabalhador, se ele tem todo esse preparo para fazer a psicografia enquanto ocorre a psicofonia, ótimo, sem problema algum, né? Mas vai depender muito da estrutura física do médium, se há como ele se concentrar só naquilo que ele está fazendo, né? Então, não tem como deixar de fazer, pode fazê-lo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler. Falta pouco. Bem, aí ele diz assim, não raro, a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações, quais as providências tomadas para serem evitados transtornos e perturbações. No entanto, especialistas em contribuição magnética encontram-se apostos para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem no mal e se elegem como vingadores e contumazes inimigos do progresso da paz. Lembra que eu não li esse livro, aconteceu na Casa Espírita, acho que a Eliane que está lendo, fazendo um trabalho, mas eu fiz um trabalho lá no Aristide Silva, nos bastidores de uma reunião doutrinária. Todo o trabalho que é feito nos bastidores de uma reunião doutrinária. Eu cheguei até a comprar esses slides, né? Que na época era com slide, perdão, não é com é PowerPoint mesmo, né? Então, todo o trabalho, desde a água que é colocado, desde os nomes que são colocados na caixinha, a bioenergia, o passe, os componentes da mesa, o palestrante. É muito legal, esse livro é muito bacana, é muito legal mesmo esse trabalho que é feito nos bastidores de uma reunião mediúnica. Todo o trabalho que a espiritualidade faz. A proteção em torno, do lado de fora, como o que se coloca. Até uma vez eu li numa obra em que muitas vezes eles colocam alguns indígenas. Lembra que eu falei, acho que foi com vocês que eu falei, que muitas vezes utilizam até os Exus. Tem uma missão para trabalhar nisso aí, que são aqueles espíritos para proteger aquele prédio, proteger aquele ambiente, né? Não é que não entra qualquer um, não vem, às vezes falam assim. Eu sempre sempre pensei nisso, não, que no carnaval não pode abrir, não sei o quê, porque vão invadir. Gente, não confiar na espiritualidade. Mas eu sempre pensava nisso, não, acho que não. Carnaval não deve abrir, não. Aí a gente para e pensa assim, veja só, e quantas pessoas que não vão a carnaval, quantas pessoas que querem uma reunião, que querem assistir, não um estudo, uma reunião doutrinária, né? Não vai abrir porque os espíritos vão invadir, gente. E o resto do ano? Os espíritos fazem o quê? Posso falar uma coisa? Pode. Fala, Ana. Eu me lembro quando os meninos estavam na mocidade, que durante o carnaval eles se reuniam, não é? Aqueles grupos, e passavam o carnaval inteiro
reunidos, estudando a doutrina, eles adoravam. Quer dizer, por que não pode ter a reunião no centro? Pois é, né? Tem o ENEF é no carnaval, Célia? É Comerge. Comerge. Tem Comerge, aqui tem ENEF. O ENEF, ele é aberto. Ele pode ser metade do dia. Esse ano aconteceu online. As pessoas vão dormir. Que legal, O domingo todo. Foi lindo a Comerge. Eles adoravam. Pois é, quer dizer, então, é aquele tal negócio, né? O ideal seria que a casa espírita pudesse ficar aberta o dia todo. Mas só que há casas que somos poucos trabalhadores. Não tem como. Às vezes uma pessoa está com dificuldades, ou às vezes ela está querendo uma reunião, vamos dizer, um atendimento fraterno, alguma coisa assim, né? Mas aquilo que a gente faz, por exemplo, às vezes eu fiz, não deixa de ser um atendimento fraterno. Eu conversei com uma pessoa e ela falou. Aí no final conversamos, tal, né? Eu não deixou de ser, e o que pode acontecer às vezes, né? E às vezes a gente fala assim, olha, me dá teu nome, eu vou botar no centro, vou mandar para alguém, não sei o quê, para a reunião que tem e tal, e é o que eu sempre faço, né? Então, é que nem o tratamento espiritual. Quantas pessoas, nossa, que tá fazendo tratamento espiritual? Acontece toda segunda, tá, né? Então, a gente pode estar trabalhando, por isso que a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso agir, a nossa atitude tem que estar sempre assim, boa, né? Talvez a gente não esteja lá em cima, mas não dá para a gente ficar lá rasteiro, não, né? Mas, Rosângela, Oi, fala. Antigamente, lá no centro, a gente só parava mesmo entre Natal e Ano Novo. Mas o povo que veio vindo do Rio inventou uma tal de férias em janeiro. E o pessoal foi adotando. Mas foi o pessoal que veio do Rio com essa ideia de férias. É complicado, né? Porque se a gente for ver bem, né, você pode, por exemplo, em janeiro, né, tem casas que tem reunião doutrinária, às vezes tem reunião de estudo assim para fazer um preparo, para preparar o planejamento para o ano que vem, aquela coisa toda, né? Mas às vezes eu vejo assim, você acaba um curso em novembro, só volta em março. Mas fica as palestras, as reuniões doutrinárias. Mas agora a gente mudou muita coisa porque tem pessoas que querem estudar. Aí ela vai ter que esperar até março, começar tudo para poder fazer. Ainda bem que, né, Vera, que lá no CEOI, esse período, teve alguns estudos que acho que não pararam, né? Acho que não parou quase nenhum, né, Vera? Não estou te ouvindo. Eu não sei. Não, o Leon Denis parou e volta agora, dia 3 de março. Agora, não sei se tem algum que permaneceu. Não, a Aninha, sabe, a Aninha? Não, eu estou falando online. Não, pois online. Mas online mesmo, nós paramos tudo. Quer dizer, tem o céu não sei se tem o céu e inferno ainda? Não parou? Eu faço, por exemplo, os sábados eu faço Agostinho, eu já venho fazendo desde dezembro. Também não parou? Não parou. Só parou a reunião de segunda-feira, né? E, por exemplo, lá no CEA, eu não parei, só parei no Natal, Célia, o Livro dos Espíritos, só durante a semana do Natal. Depois eu voltei. Não parei um dia desde que começou a pandemia. E olha que é pelo WhatsApp. Né? Fala o evangelho que você fazia. Fora o evangelho que eu fazia também. Né? Você fazia os dois? Eu fazia os dois. Né? Então, terminando aqui, para a gente só ler o que ele fala da preparação ali, né? Aí ele diz assim: quando o médium ou doutrinador, por motivo frívolo, falta ao compromisso, exige que seja modificado o roteiro estabelecido, quando isso é possível, sendo tomada providências de urgência,
certamente previstas pelos mentores, já que eles não agem por ações de improviso. Quer dizer, né, quando o médium falta, né, ou por motivos frívolos, médium ou doutrinador, olha só. Mas, como eles não são prevenidos, né, então eles devem ter o plano A e o plano B. Né? Aí, terminando, fala, continua, mas eu vou terminar aqui. A reunião espírita mediúnica, portanto, com objetivos socorristas, obedece a um processo de delineamento equilibrado, para que, concluído o tempo que lhe é reservado, distendam-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Respondeu a sua pergunta, Ana, viu? Né? Pode ser, a reunião espírita ela dá continuidade, né? E pelo desdobramento do sono fisiológico. Então, na preparação, pelo que nós vimos aqui, né, que a gente só vai ler só essa questão mesmo, né? A outra vai ficar, diz assim: existe alguma técnica especial? Agora eu estou nesse livro, tá? Qualidade na prática mediúnica. É muito grande, Rosângela. Não, mas eu não vou ler todo ele, não. Eu vou ler, vai ficar uma parte. Ana, eu consigo terminar alguma coisa. É fogo. Existe alguma técnica especial de preparação para os médiuns psicofônicos e os doutrinadores? Aí Divaldo responde dizendo: os mentores espirituais generalizam para todos os componentes da equipe mediúnica o mesmo comportamento preparatório, pois os deveres são os mesmos, embora as funções sejam diferentes. Foi o que nós lemos, né? Praticamente o que a gente leu nesse texto, não todo ele, tá? Eu vou ver se eu encontro ele, se eu encontrá-lo em PDF, eu mando para vocês. Na questão do médium em particular, convém promover, à véspera do intercâmbio espiritual, um estado psíquico favorável. Ele fala convém, tá? Mas o bom é estar sempre no estado psíquico favorável, né? Fazendo uma higienização mental compatível para que os mentores comecem a prepará-lo para a reunião do dia seguinte. Não se pode imaginar seja o fenômeno de incorporação um acontecimento fortuito, a não ser aquele originário do desequilíbrio. O médium disciplinado pode ser considerado um telefone bem guardado. Alguém querendo telefonar, dirige-se ao aparelho e pede licença com ética para utilizá-lo. A mediunidade pode ser considerada uma aparelhagem telefônica sumamente útil. Deve ser, portanto, preservada. As entidades espirituais somente utilizam a nossa faculdade se a facultarmos, isto é, se formos disciplinados mentalmente. Podem perturbar-nos usando outras pessoas, através de mecanismos que fogem à nossa participação. Por exemplo, estamos em casa sentindo um grande bem-estar. Surge uma ideia má e reagimos. Aparece uma sugestão negativa e refutamos o pensamento. No entanto, nem sempre conseguimos evitar que venha uma pessoa inesperadamente e nos provoque, desajustando-nos psicologicamente. Aquilo que já conversamos anteriormente, né? Você está bem, aí chega alguém e diz que quer te contar uma coisa. E aí a nossa curiosidade é maior, ela conta a coisa e desanda o bolo todinho, né? Reagimos com mais facilidade ao que não vemos do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Desta forma, o médium deve preparar-se desde a véspera, colocando-se à disposição dos bons espíritos. Existem comunicações que, para serem realizadas, requerem um acoplamento perispírito a perispírito, feito 24 horas antes da prática mediúnica. Nos livros de André Luiz,
e nos de Manuel Filomeno de Miranda, todo este mecanismo está explicado com minúcias acerca do que os médiuns sentem. Os médiuns seguros já despertam com um psiquismo predisposto para o que vai acontecer na reunião mediúnica. Mais ou menos telementalizado, torna-se mais fácil a comunicação. A outra pergunta vai ficar para semana que vem, que é como ocorrem as preparações no mundo espiritual. Viu que o que nós lemos praticamente deu uma ideia, né, do trabalho que é feito, né, a nível espiritual, na instituição, e o trabalho em nós, os médiuns. Né? Aí eu gostaria que alguém colocasse alguma coisa. Ana Werneck, faz as suas considerações. Rosângela, é muito interessante isso, porque todo esse preparo, né, a gente tem que ter, porque senão desanda mesmo. Né? Essa educação do médium, a gente tem que ter esse preparo mesmo, tem que estar se atualizando, tomando conhecimento das coisas, porque senão faz um monte de bobagem mesmo, não tem jeito, e aí vira até, de certa forma, presa de espíritos brincalhões, né, zombeteiros, enfim, e fazem o médium passar por situações bastante desagradáveis. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se preparar, levar isso muito a sério, é um compromisso muito sério. Se não tem condições, não inicia, entendeu? Faz outra coisa, enfim. É isso mesmo. Ana Brito. Cadê o som? Não, tá agora. Realmente a amiga falou certo, né? Mas eu estava pensando que eu estava de férias, né? Ai, entendeu? Ela quer férias. Porque a gente vivia... Que vergonha, né? Eu tenho que ser sincera, cara. Eu fiquei esse período assim meio solta, né? Não... Entendeu? Achei que... Não, estou no estudo, estou trabalhando, mas eu nem... Não, entendeu? Parte da noite eu estava... Então, eu vou voltar novamente àquela disciplina, porque tem que ser, né? E é bom para todos nós, né? Não, porque vai ser bom para mim e para tudo, né? Mas se eu me comprometi, eu tenho que voltar. É isso aí. É isso aí. Velha Isaura. É interessante essa preparação, né? Principalmente quando é a higiene dos pensamentos. E a gente começa se preparando para os trabalhos mediúnicos, os trabalhos na casa espírita, e com isso você vai criando uma nova maneira de fazer as coisas, hábitos novos. E a gente mesmo vai mudando, e nossa vida vai passando a ser sempre mais limpa, os pensamentos, a gente vai criando esse hábito. Isso é bom, né? Não só na reunião mediúnica. A gente sempre fala assim, um dia antes, daqui a pouco é um dia antes, daqui a pouco é uma semana inteira. Né? Daqui a pouco o ideal é isso, né? O ideal é isso, uma semana inteira da gente trabalhar a nossa mente e é realmente o que a Ana falou. Eu também tinha momentos assim que hoje é feriado, aí eu soltava as frangas, né? Quer dizer, então... Agora não, agora a mente já vi que eu tenho que trabalhar direitinho, né? Fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Pensando que realmente, e isso acontece, nós somos solicitados o tempo todo, né? O tempo todo, sabe? Célia. Eu quero falar,
essa preparação, esse negócio aí, eu já ouvi tantas vezes, não estou pensando. Eu agora estou aqui pensando, todo mundo aí deve conhecer, tem um programa na televisão chamado Médium. Aliás, são dois. Uma Eu já ouvi senhora com falar. um capacete louro na cabeça, assim, é em qualquer lugar. Agora, ela tem um aspecto diferente de apresentar a mediunidade dela. Ela não dá passividade ao espírito. Ela como que mentaliza o que o espírito está querendo dizer. E ela fala com as palavras dela. Mas é em qualquer lugar. Se ela vai na sorveteria, ela dá. Ela tem alguma comunicação para dizer para a moça que vende sorvete. Se ela entra no restaurante, se ela entra na sapataria, entende? E às vezes ela vai na casa da pessoa, eu acredito que ela cobre. Como assim que ela deve cobrar o programa, que como tudo aquilo ali é filmado, deve ter uma equipe Claro. filmando, né? Então aquilo foi programado para aquela hora ele entrar na sorveteria e dar uma informação à moça, olha, o seu avô está aqui, está dizendo isso, está dizendo aquilo. Aquele tal negócio. Não é porque muitas vezes, Célia, ela faz esse trabalho, a gente não pode esquecer que pode acontecer. Será que o que ela vai falar para a moça, vamos dizer, As pessoas exemplo, dizem que bate. o seu avô está aqui. Será que para a espiritualidade superior isso é importante? Não, mas geralmente assim, ele diz que você não se preocupe, você pensa muito nele, você se culpa por não ter feito isso. Entende? É tipo cigana, vai tentando e as pessoas vão confirmando. É porque ela Assim, o japonesinho também. Então, que o rapaz ele só trabalha com as estrelas. Ele vai na casa da pessoa e as pessoas ficam satisfeitas. E é uma coisa programada ao contrário, por ela, porque tem uma equipe para filmar aquilo. Sim. E aí, mas aquilo que eu falo para você, qual é a espiritualidade que ela acompanha? Né? É a espiritualidade que gosta desse tipo de trabalho, que gosta de holofotes, que gosta disso. Você entende? A mediunidade ela é aberta. Mas é diferente, ela não dá, o espírito não fala por ela. Ela capta mentalmente a informação, ela não vê o espírito, ela sabe que ele está ali, mas ela não vê. E também ele não fala pelo aparelho fonador dela, é ela que vai trazendo as informações. Então, deve ser outro tipo de mediunidade, né? Sensitivo, sei lá como é que chama o nome. Deve ser isso. Eles chamam muito de sensitivo. Oi, Ana Werneck. Mas você sabe que tem muita gente que é assim, que de repente, do nada, chega para você e diz assim, sabe que isso assim, assim aconteceu, vai acontecer, tem alguém, você teve esse problema. De repente, assim, do nada, tem gente que é assim. Pois é, eu Ana, conheci umas 3 pessoas na minha vida que eram assim. Pois é, mas é assim, mas não com programação. Ela para. Não. De repente, do nada, a pessoa diz alguma coisa. Tem um recado para a moça que vende sorvete. Como é que ela teve? Mas eu acredito que seja o mesmo tipo. Só que um passou a profissionalizar isso, e o outro não. Aquilo vem, ela ouve, eu não sei como é que é, e fala. Não, porque a mediunidade ela é aberta. Ela depende do moral, lembram? A mediunidade independe do moral. Não depende. Não depende do moral. Então, não depende, não. Pode acontecer, sei lá, às vezes quando os amigos espirituais não têm alguém que eles queiram mandar alguém, eles usam a pessoa que estiver ali, sabe? Às vezes eles usam a pessoa que estiver ali, às vezes a pessoa usa, sei lá, uma pessoa menos esclarecida, que seja, mas que ela chega, fica tranquila, tenha tranquilidade, você está triste. E vai também, não vamos esquecer também, que tem pessoas que têm uma perspicácia muito grande. Ela olha para você e fala assim, você está triste. Aí você, eu estou triste. O que houve? Aconteceu assim. Ela já cria, e ela, ou por intuição, por inspiração, entre aspas, de repente, de um espírito não tão bom, vai e coloca. É o mesmo quando você a gente vai numa cigana e diz assim, olha, tem 2 mulheres na vida do seu marido.
Uma loura, outra morena. O meu você é outra mãe dele. Você morena. Né? Ou então uma de cabelo branco, agora, né? Quer dizer que muita está aderindo ao cabelo branco. Então, tem muito disso, né? E a gente sabe, né? Não é fácil a gente estudar mesmo, se E é dedicar, um negócio, procurar. porque rende dinheiro. Sim, mas se cobram, eles cobram. Nos Estados Unidos, principalmente, os grandes médiums de lá são riquíssimos, eles cobram. E tem quem pague. Eles cobram É. porque tem quem pague. Né? Então, Marisa, Aí eu coloco um pouco em dúvida esse tipo de coisa tão programada, né? Parece até um script, né? Agora, tem pessoas que também se iludem, né? Eu conheci uma pessoa que fazia o evangelho no lar, mas ela convidava várias pessoas. E quase sempre ela psicografava, mas sempre Camilo Castelo Branco, Souza Aguiar, sempre pessoas, entendeu? Você pegava o conteúdo, não era uma coisa ruim, eram boas mensagens. Mas será mesmo na reunião na casa dela com várias pessoas, mas então eu coloco um pouco em dúvida, né, na autenticidade dessas coisas, porque a gente sabe que existem os espíritos soberteiros, os que se aproveitam mesmo, né? Não sei. Eu sou um pouco descrente desse tipo de colocação. depois até Ainda que mais eu. cobrando Pois então. é, pois é, né? Não pode Depois que ser eu acabei. também que a pessoa fique tão Oi, fala. impressionada com aquilo que acaba atraindo, e acontece, porque, por exemplo, veja bem, uma vez, há muito tempo atrás, Joel foi uma cartomante e ela mandou um recado para mim, que eu não quis ir, para eu tomar cuidado, senão eu ia ser atropelada. Você não tem noção do cuidado que eu tinha para atravessar uma rua. Quer dizer, aquilo, mesmo que você não acredite, aquilo fica ali. Então, às vezes, acho que você acaba atraindo as coisas, de tão impressionada que você fica com as coisas que são ditas. Verdade, Pode né? ser isso também. Aconteceu. Aconteceu porque você só ficou pensando naquilo, né? Você acabou atraindo aquilo. Pois Tá, acho que né? também pode ser isso, né? Para a gente terminar, tem uma historinha, acho que é de Hilário Silva, diz um rapaz, né, um senhor, que vivia dizendo que ia morrer não sei do que ia morrer não sei do que, tal, 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 tal. Aí ele começou a pesquisar a doença, aí ele foi beber água, quando ele voltou, deu um vento no livro que ele estava lendo, mudou a doença para outra situação. Aí ele morreu quando chegou do outro lado, mas vocês falaram que eu ia morrer, vamos dizer, tipo assim, que eu ia morrer de câncer, eu morri de trombose, não sei o quê. Ele falou, não, você não ia morrer de trombose, você ia morrer de câncer. Mas você deu um vento, virou a página e você achou que ia morrer de trombose. E pensou só naquilo. E morreu de trombose. Né? Quer dizer, olha só como é que as coisas acontecem, né? Então, é bastante complicado. Mas vamos. Só um detalhezinho. E coisas que a minha filha, ela é adolescente ainda, e aí quis fazer o mapa astral. Aí você fica na mapa astral, a gente sabe que na conjunção está aquilo tudo. Tudo bem. Aí, o que saiu no mapa astral dela? Que ela ia ter um relacionamento, mas que não ia dar certo. Uma pessoa muito rígida, que não ia dar certo. Isso ela nem. Ela já está aqui uns 17 anos, 16, 17 anos. Aí depois a pessoa diz: eu vi alguma coisa no estrangeiro, não sei o que dizer, mas eu sei que é alguma coisa no estrangeiro. Bom, passados o quê? Uns 5 anos, ela começou a namorar um rapaz exatamente rígido,
e que acabou, ficou noivo, e depois desmancharam o namoro, e depois ela casou com um uruguaio. Eu tenho uma amiga minha que ela é astróloga, né? Exatamente o que deu no mapa astral dela lá atrás. Aí, explica-se isso. Porque eu tenho uma amiga que ela é astróloga, né? E ela fala que é uma ciência, né? Eu também, eu fiz um mapa astral, mas eu já nem me lembro mais. Eu me lembro que eu morava aqui, eu pedi para alguém que lá de Curitiba, eu nem sei mais, eu tinha, até há um certo tempo eu tinha guardado o que ia acontecer. Aí depois acho que eu dei fim na fita. Falei assim, deixa para lá, não vou mexer nisso, não. Mas vamos terminar, mas quando a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, e aí eu quero contar uma história para vocês, mas depois que eu desligar o vídeo. Então, vou pedir a você, Ana, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Ana Brito. Acabou as férias, Ana. Acabou. Acabou as férias. É a preparação, né, que a gente não tem, come demais, coisas assim, até o pensamento mesmo. Vamos orar, então. Agradecemos ao Pai por esse momento de amor, de paz, e agradecemos a Ele pela vida, por todas as oportunidades que nós temos para poder vivenciar esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos ajude para que nós possamos ultrapassar as nossas deficiências e que possamos ser úteis. Lhe pedimos, Senhor, aumente a nossa fé, a nossa esperança. Aumente, Senhor. Ajuda aqueles que estão passando por provas tão difíceis. Estão doentes, estão aflitos, acamados, hospitalizados. Senhor, que a sua paz possa visitar a todos os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos queridos. Abençoe nosso lar e a nossa casa espiritual, a nossa casa física. Abençoe, Senhor, que nós possamos ter uma noite de paz e de muito trabalho. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Só um pouquinho.